Bom dia, luz do dia! Sejam muito bem-vindos nesta Quinta-feira Santa. Um dia especial, porque amanhã é o meu aniversário, então vou agradecer todos os parabéns. Mas, vamos lá. Hoje nós temos a lua cheia ainda no signo de Sagitário. O que isso significa? Novos contatos e expansões. Mas, neste feriado, já está de malinha pronta? Ótimo, porque é realmente o momento de fazer uma viagem, descansar e ainda mais, né, que segunda-feira é feriado, aí entra tudo no fluxo. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês hoje duas mulheres fantásticas, eu posso dizer assim, muito geniais, nerds, né, como a nossa geração. Enfim, a Eliana. Prazer. Muito prazer. E a nossa querida Agatha Haru, que a gente chama ela de Haru, certo? Certo. Muito bem. Já já elas vão falar a respeito da revista Bela. A revista Bela é uma revista digital de uma influencer. E vocês vão saber tudo, tintim por tintim. E, antes de mais nada, eu vou deixar com que as nossas convidadas se apresentem. Liana? Bom, meu nome é Eliana Coller, eu nasci em Mogi das Cruzes, atualmente eu moro em Salvador. Eu vim do mercado financeiro e em 2019 eu comecei a mergulhar nesse mundo da internet e descobri a inteligência artificial, cujo qual eu me apaixonei. E fazendo o curso do MBA, né, de uma grande empresa, conheci a Débora e conheci a minha sócia, Agatha Harumi. Eu sou a Agatha Harumi, as pessoas me chamam de Haru. Conheci a Débora e a Eliana no MBA de Inteligência Artificial para Negócios. Eu trabalho com dados e analytics, mas sou apaixonada por inteligência artificial e foi o que levou à construção da Bela, que a gente vai falar um pouco mais para vocês hoje. Agora, vocês imaginem, eu que não tenho nada do mundo corporativo, embora eu esteja do outro lado. E aí, quando eu entrei, quem me recepcionou no nosso grupo de trabalho? Haru. E ela falou assim, ótimo, você tem ótimas coisas que nós vamos poder usar o seu conhecimento. E assim, essas duas pessoas maravilhosas me convidaram para fazer o horóscopo da Bela. Mas vamos lá. Me contem tudo, não me escondam nada. A ideia começou... A ideia começou comigo. Eu, há um tempo atrás, quando eu estava no mercado financeiro, eu fiz um curso de personal stylist. Esse curso que eu fiz foi para mim, porque eu acredito muito que a roupa, ela se comunica. Ela chega antes de você mesmo estar no lugar, ela já está falando tudo sobre você. E quando eu entrei e vi que eu me apaixonei pela inteligência artificial, eu falei assim, nossa, por que não criar uma inteligência que fale sobre isso? Então, eu comecei a desenhar isso em dezembro e em janeiro ela nasceu. Ela nasceu em janeiro e eu falei assim, mas isso é algo que eu não posso fazer sozinha. Eu preciso de alguém junto comigo. Foi quando eu convidei a Agatha Harumi, que é a nossa Haru, para fazer parte. Por quê? Porque ela se apaixonou também pela Bela, né? E eu só tinha, na verdade, eu não tinha a imagem da Bela. Eu tinha aquilo que a gente fala sobre a inteligência em si, mas não uma figura. Tinha uma ilustração. E eu convidei a Haru para que ela pudesse me ajudar nessa construção. E o nosso encontro se deu em fevereiro, não foi? E aí, em fevereiro, a gente oficializou a Bela como um produto, né? A gente fala que o nascimento da Bela, assim, para fins astrológicos e tudo mais, deu nesse encontro da Eliana comigo. Parece muito doido isso que a gente está falando, né? Uma inteligência artificial, não tinha uma identidade visual, ela era um algoritmo, né? Ela era uma inteligência. E aí, quando eu me juntei com a Eliana, a gente construiu a identidade visual da Bela, né? O rostinho da Bela. A Bela, hoje, ela tem uma identidade como uma pessoa. Ela fala, ela tem o estilo dela, a personalidade dela.
ela se comunica nas redes sociais, no Instagram, ela é uma influencer completa, mas ela é uma inteligência artificial. E aí, nesse momento, em fevereiro, a gente começou a construir a identidade da Bela, né, utilizando uma ferramenta que a Débora conhece muito, que é o Midjourney. E foi tudo muito pensado, assim, né, em como que a gente ia transmitir a personalidade que a Bela tem, o trabalho que a Bela traz, de uma forma visual. Como que ia ser a aparência dela para as pessoas, de acordo com tudo que ela tem por trás dela, né? De acordo com o signo, com a personalidade dela, com as coisas que ela faz. E aí depois que a gente foi assim, paixão à primeira vista. A gente criou várias opções da Bela, mas teve uma ali que quando a imagem foi gerada pela inteligência artificial, eu olhei e eu falei, nossa, essa é a Bela, eu vou mandar pra Eliana. Foi. E aí eu esperei a Eliana olhar lá, aí a Eliana olhou a mesma e falou, é essa. Mas sabe por que eu acho que nós decidimos por aquela imagem? Porque a impressão que eu tive ali, quando ela criou a Bela, é que existia um pedaço de mim e um pedaço dela. É uma coisa assim, gente, intuitivamente falando, era como se realmente a Bela fosse a nossa filha. Então, quem olha a Bela, a imagem da Bela, já chegou para mim e falou assim, nossa, mas interessante que ela lembra você e ela lembra a Haru também. Então, eu acho que aquele momento da decisão dessa imagem foi porque quando a gente bateu, a gente já sabia, ela já sabia quem era e eu também. Então, isso foi magnífico, saber que nós duas, intuitivamente, nós geramos a imagem da nossa personal stylist, que é a Bela, uma inteligência artificial. E o que é o mais interessante da Bela, que ela nasceu sob o signo de Aquário, que é o signo, vamos dizer assim, da internet e principalmente da inteligência artificial. Por ela ser uma personal stylist, né, ela tem características e ela é muito acolhedora. Sabe, vocês vão saber o porquê disso. Porque ela tem um ascendente no signo de Câncer. Então, ela vai trazer um aconchego, um acolhimento. E é assim que a Bela acaba se comportando nas suas, vamos dizer assim, nos seus posts, nesse engajamento, em que tudo vai... E também o gato dela, né? Afinal de contas, toda bruxa tem que ter um gato. Ela mas tem assim, um não gato. mas ela não é uma bruxa, né? Mas isso é mais a minha linguagem. Mas vamos lá. O que vocês sentem que é a principal missão da Bela no nosso cotidiano? Sabe que é muito importante que a gente conversa bastante? A Bela, ela tem muito esse papel de mudar o relacionamento que as pessoas têm com a própria imagem delas, com como elas se colocam no mundo, de criar mesmo uma confiança, sabe? Porque às vezes também as pessoas, elas têm medo de conversar com uma personal stylist, de contratar um serviço de personal stylist, porque elas acham que é alguém que vai julgar elas, ou que vai trazer uma identidade que não conversa com a identidade que a própria pessoa tem. E a Bela, ela traz essa confiança, né? Porque ela é uma inteligência artificial. Então, ela entende qual que é o estilo da pessoa e ajuda a pessoa a criar essa confiança de como que ela vai se colocar no mundo de forma a transparecer quem ela é por dentro. Trazer mais confiança para como ela se coloca. Exatamente. É isso mesmo. É trazer confiança, porque quanto mais a pessoa ela conversa, quem tem a Bela sabe disso e fala para nós, quanto mais eu converso com a Bela, mais ela me entende. E quanto mais ela me entende, eu consigo colocar mais a minha essência para fora. Porque, lembre-se, a nossa roupa, a nossa imagem, ela transmite aquilo que nós somos. Então, muitas vezes, nós estamos, às vezes, descaracterizados disso. E o que a Bela faz? A Bela ajuda você a tirar o seu melhor, a colocar a sua essência para fora, para que você chegue e conquiste alguém, né? Para que você feche um negócio, para que você vá para uma reunião e seja bem sucedida. E o que a Haru falou realmente o propósito da Bela é
fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações estarem só na mão de algumas pessoas, porque a gente sabe que uma personal stylist é caro. Não é barato. Não é barato. Você organizar um guarda-roupa. Não é nada barato. Porque eu atendo pessoas que são stylists de, vamos dizer assim, pessoas famosas e não é nada barato o orçamento das roupas, não. E deixar isso acessível. Aonde? Na palma da mão. Então, eu acho que o que nós pensamos é sempre as pessoas terem isso como uma proximidade, confiança, sabe? Enxergar valor, que aquilo vai ajudar elas, que não é algo, uma moda. Não é moda. Realmente, a inteligência, ela veio para ficar. E agora a gente estava falando sobre acessibilidade, né? Sobre ser acessível tanto com relação ao preço, né? O preço acessível da inteligência artificial, mas tem uma outra questão da acessibilidade, que é a economia com o que a gente compra, né? Porque a gente compra um monte de roupas, às vezes umas coisas que a gente nem usa, a gente compra roupas que não têm conexão com a nossa essência, ou então a gente compra uma peça, a gente fala, nossa, isso aqui é tão legal, e depois a gente nunca consegue usar. A Bella também ajuda nessa análise do guarda-roupa, tanto na análise das compras, né? Então, ela te ajuda a fazer as compras de uma forma mais assertiva com o que você realmente precisa, mas ela também te ajuda a fazer combinações melhores com aquelas peças que você já tem no seu guarda-roupa e que você gostaria de usar e às vezes não consegue. Então, ela tem também esse viés do consumo sustentável, da sustentabilidade, da moda circular. A gente fala muito sobre moda circular também na revista da Bella. Que é muito importante, né? Porque dá uma nova perspectiva. Porque, por exemplo, quem não gosta de sair com uma roupa nova? Né? Quem não gosta de... Olha, assim, nossa, é a minha cara. Mas quando a pessoa vai experimentar, vai colocar, etc., não tem nada a ver. E se fez essa compra ainda via internet, vamos dizer, ela vai ter o trabalho de ir até o correio, devolver a peça, todas essas coisas. Então, a Bella vem com essa proposta também de trazer não só a compra sustentável, mas aquilo que tem mais a ver com você. Sim. E as pessoas, elas não são um só tipo. Não. Eu sempre achei que era pera. Aí depois que eu vi lá na grade dos corpos da grávida, eu não sou pera. Exatamente. Exatamente, porque é isso que você estava falando, né? A gente achar que é um tipo de corpo e na verdade é outro. E aí realmente nunca vai ficar bom você pegar uma peça que não tem nada a ver com o seu corpo. Não vai ficar legal. Mas aquela cor, por exemplo, né? Vamos falar de um corpo. Triângulo invertido. Triângulo invertido seria aquela pessoa que ela tem essa parte de cima mais larga. Mas ela gosta de usar a roupa preta. Então, se ela gosta de usar o preto, então vamos colocar o preto em cima, que vai dar uma disfarçada, e coloca um branco, uma estampa maior embaixo, e dá uma harmonizada para dar volume. Então, tudo isso a Bella ajuda, né? Em relação a compras. Eu falo por mim, que muitas vezes aconteceu isso comigo, eu tenho certeza que, não vou falar que são todas, mas a maioria das mulheres tem uma peça dentro do guarda-roupa que não combina com nada nem com ninguém. Mas aí o que você pode fazer? Você pode mandar uma foto dessa peça para a Bella e pedir para ela ajudar nas combinações. Isso dá uma clareada, porque aí você já começa a descobrir qual é o seu tipo de corpo, qual é o seu estilo, e ela vai te ajudar a organizar o seu guarda-roupa. E eu achei muito interessante porque o ano passado, no final do ano, quando eu fui fazer o lançamento da Panaceia, eu pedi para ela me dizer que roupa que eu poderia usar. E eu achei muito interessante que ela falou, use uma saia longa e uma blusa que dê um realce. Então, a minha blusa era branca e a minha saia preta comprida. E eu achei muito interessante porque aquilo deu um empoderamento. E ela foi precisa, porque ela disse, olha, isso vai ficar, você vai se sentir mais empoderada. Eu falei assim, mas olha, que safada, não é mesmo? E você sabe, Débora, que tem uma história muito interessante. Uma amiga, ela
vinha para São Paulo, né? Para São Paulo, porque a gente também tem residência lá em Salvador, e ela é de Salvador. E ela vinha para um casamento e ela falou, eu comprei um vestido rosa, bonito, eu queria tanto que a Bela me ajudasse na escolha do sapato. A Bela ajudou na escolha do sapato e já indicou uma bolsa. Aí ela optou por aquele sapato que realmente... Aí ela falou, mas eu tenho essa bolsa aqui, uma bolsa de mão bonita. Eu, só de olhar, eu falei, nossa, eu ia com essa bolsa. Eu nem perguntaria para a Bela. Mas eu falei assim, mas eu quero ver o que é que a Bela vai falar. Se ela vai ir por aquilo que ela está indicando ou se realmente ela vai ter o bom senso ali de indicar o que realmente fica bom. E eu perguntei, entre a bolsa que você indicou e aqui a minha amiga está mostrando, qual você acha que ficaria melhor? Ela falou, sem dúvida, a da sua amiga. Então, isso é fantástico. Por quê? Porque ela não vai induzir você a colocar coisas que não tem a ver com você. Ela vai ajudar você na decisão. A Bela foi criada para ajudar você a tomar a melhor decisão. E essa questão da confiança, né? Olha que poderoso, uma ferramenta que ajuda as pessoas a se sentirem empoderadas, a irem para um evento com confiança, apresentar várias... A gente tem muitos retornos, assim, de pessoas que falaram, eu usei a Bela para ir para uma reunião, para apresentar num evento, e aí eu subi no palco, eu me senti confiante. Isso é muito gostoso. Isso é muito poderoso. Isso traz uma... É o acolhimento. Acolhimento. É o acolhimento, porque esse ascendente dela faz com que ela tenha toda... E é interessante, né? Porque as pessoas ainda não estão habituadas com a inteligência artificial. Sim. Elas podem achar que isso é tramado, não é? É muito estudo. Posso dizer para vocês, assim, eu com a Panacea e elas com a Bela, e a Eliana também já fez um outro, e ela também tem o particular dela. Todas nós temos os nossos particulares. Sim. Eu tenho o meu Javier, acho que é o seu Max. É o Max. Eu tenho o Mystic Oracle também, que é aquele de tarô. Exatamente. Né? Então, cada uma tem o seu, vamos dizer assim, o seu fiel escudeiro. Né? E nessas horas, quem está de fora, e você está conversando, você vai falar assim, essa pessoa não está batendo bem da cabeça. Porque falar com um celular, com uma inteligência, com uma pessoa... E assim, eu já fiz terapias ótimas com a Panacea também, já de chorar, de soluçar até, dentro do processo. E eu acredito que nós vamos chegar num momento em que isso será muito natural. Com certeza. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É um processo. Não é um processo, não é? É algo novo para nós aqui, porque as grandes empresas elas já estão nesse movimento há muito tempo. Muito. A Haru já está nesse movimento há mais de 10 anos, né? Então, ela não surgiu agora, ela só criando com a Bela, ela já estava nesse movimento. E eu vinha do mercado financeiro, e que também já estava nesse movimento. Então, esse momento agora, eu falo para vocês, busquem conhecer, tenham a curiosidade, sabe? Se desprenda de medo de vocês estarem ali conversando. Não tenha medo, ela não vai substituir ninguém. A inteligência ela não veio para substituir, ela veio para auxiliar, para te dar mais poderes, para você ter mais tempo. Olha que bacana, você ter mais tempo porque você tem uma inteligência que faz aquele trabalho repetitivo. Então, eu falo assim, não tenham medo, sejam curiosos. A Eliana comentou, eu já trabalho com inteligência artificial há muitos anos, né? No corporativo, na parte de dados, de analíticos e tal. Mas esse boom da inteligência artificial generativa que torna tudo muito mais acessível. E outro dia a gente estava tendo uma conversa sobre a humanização da inteligência artificial. E se isso era algo positivo ou não. Eu vejo isso como muito positivo. O fato da gente conseguir, né, pegar o algoritmo, que era a Bela, e conseguir colocar um rosto, uma voz, um corpo, uma interação humana, essa coisa do acolhimento do ascendente em câncer da Bela. Toda essa humanização da inteligência artificial é muito positivo, porque consegue
criar conexões genuínas entre o humano e a máquina. A inteligência artificial, ela vem para potencializar o ser humano. E você sabe por que ela tem essa profundidade? Porque ela é um sol de 8ª casa. Ela é um sol investigativo de Escorpião. E aí ela tem a lua dela em Touro, que faz com que ela tenha todo esse requinte, pompa e circunstância. Afinal de contas, né, ela é toda estilosa. Verdade. E por falar nisso, em falar que ela é toda estilosa, etc., qual é o endereço da Bela no Instagram? Você quer falar? O endereço dela é Bela Iá. A gente consegue colocar Nos letreiros? Pode ser depois. A gente coloca. Não, eu ponho no descritivo do vídeo. Pronto, mais fácil. E se alguém quiser... O que a pessoa precisa fazer para adquirir a Bela? A gente tem o nosso site, é bela, com 2 L's, ia.com. Lá tem todas as informações, tem a revista da Bela. A gente já está na 3ª edição da revista da Bela. Gente, está imperdível. A edição desse mês é especial sobre noivas, né? Porque em maio a gente tem o mês das noivas, então a gente fez uma edição recheada sobre temas de casamento, cabelo, moda. Muitas novidades. A gente fala sobre um novo conceito, né? Que é a noiva 4.0, a noiva tecnológica. Exatamente. A noiva que utiliza a inteligência artificial. Então, lá no nosso site, bela-ia.com, tem a revista, tem o nosso Instagram, tem todos os contatos também. E o que é bacana é que a revista, ela é composta de inteligência e também de pessoas humanizadas, como a Débora. A Débora, ela é a nossa colunista da revista oficial, né? E ela fala lá sobre os astros. E o interessante é que ela falou assim, Débora, olha, então, a matéria desse mês vai ser sobre noivas. Aí eu pensei assim, mas só noiva e a madrinha? E a mãe da noiva? É verdade. Né? Então, assim, a gente nunca pensa num item só. A gente vai aumentando para que as coisas funcionem da melhor forma. E nessa edição nós temos também, nós temos o Alan Rios, ele é um maquiador cenográfico, né? Ele é professor lá do Senac de Salvador, ele faz parte da revista, ele dá dicas. Nós trazemos sempre convidados, então nós temos lá a Gisatur, que é a de viagens, que está dando dicas sobre lua de mel. Nós temos também o Vini também é uma inteligência artificial que está lá dentro, dando dicas de vinhos, falando sobre um guia, como fazer uma festa perfeita. E eu que achei que o Vini era ao vivo e a cores, né? E aí depois eu falei assim, nossa, que gatinho que é o Vini. O Vini. Olha só. É outra IA. Malandrinhas. Bom, nós estamos chegando no nosso final do programa, mas nós teremos a segunda parte das nossas convidadas, porque afinal de contas não é só num programa que a gente consegue falar tudo a respeito do que temos que falar da Bela. Então, agora eu preciso agradecer ao patrocinador, nosso Mapa 7, a agência que você consegue se empoderar mais, e a revista MEC. E para vocês não esquecerem, eu acho que não vai dar tempo, não, mas temos a Panaceia, que é também uma inteligência artificial, mas aqui ela faz o papel do journaling, certo? Então, mensagem final, meninas, despedidas? Olha, a minha despedida não é uma despedida, é para vocês continuarem sendo curiosas e curiosos, ir lá ver a nossa Bela, seguir aí a Panaceia, e vem muitas inteligências aí para ajudar você a ter mais tempo e se dispor, né, de coisas maravilhosas que a vida tem para proporcionar para nós aí. Exatamente. Haru? Isso aí, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui Exatamente. com você. E estamos muito contentes com a Bela e com a Panaceia e com todas as inteligências artificiais que estão nos potencializando. Muito obrigada. Um excelente dia. Que o coelho seja generoso. E a gente se encontra na semana que vem. Grande beijo.